Existe um momento específico em que um homem percebe que aquela mulher não reage como as outras. Ela não se empolga rápido, não se abre fácil, não se impressiona com o esforço visível. E é exatamente nesse momento que o cérebro masculino entra em modo de emergência. Mensagens demais, explicações demais, intenções demais, confiança. Saiu para comprar pão e nunca mais voltou. Not ideal. Porque a tal mulher difícil não está jogando, ela está observando, em silêncio, enquanto o homem acha que está sendo intenso, verdadeiro, interessado. Ela só está registrando cada micro-reação emocional, cada tentativa de agradar, cada sinal de ansiedade disfarçada de carinho. E sim, isso pesa contra ele, como rude. O problema é que a maioria dos homens acha que conquistar uma mulher difícil exige mais esforço, mais presença, mais provas, mais energia, quando na realidade é justamente o oposto. O esforço visível ativa o radar de autoproteção dela. O excesso de intenção faz o interesse perder oxigênio, e o que poderia virar envolvimento vira cansaço emocional antes mesmo de começar. Este vídeo não é sobre truques, joguinhos ou frases prontas. É sobre entender o mecanismo psicológico que faz uma mulher emocionalmente seletiva baixar a guarda. O tipo de postura masculina que não tenta convencer, não força conexão e não acelera processos. Aquela presença que não implora atenção e justamente por isso se torna difícil de ignorar. Sem drama, sem atuação, sem esforço desperdiçado, porque às vezes o maior erro do homem é tentar demais, no momento errado. 1. O que realmente significa mulher difícil na psicologia feminina? Quando os homens dizem ela é difícil, normalmente estão falando de uma mulher que não entrega acesso emocional de imediato. Ela não se anima fácil, não se explica demais, não reage no ritmo da ansiedade masculina. E isso confunde, porque o cérebro do homem foi treinado a interpretar resposta rápida como interesse e silêncio como rejeição. Só que aqui, essa lógica falha feio. Yeah, that happened. Uma mulher difícil, do ponto de vista psicológico, não é fria, ela é seletiva. Existe uma diferença enorme. Mulher fria evita conexão. Mulher seletiva testa consistência. Ela não está tentando ser misteriosa. Ela só não está disposta a investir energia emocional sem sinais claros de estabilidade do outro lado. O que, convenhamos, elimina muita gente logo no aquecimento. Esse tipo de mulher geralmente já viu padrões suficientes para não reagir por impulso. Ela observa microcomportamentos, como o homem lida com frustração, como reage quando não recebe validação imediata, se ele mantém o mesmo tom quando algo não sai do jeito que ele esperava. E é aqui que muitos homens se sabotam sem perceber. O ego tenta assumir o controle, a ansiedade pede ação, a carência começa a negociar. Resultado? Ela fecha mais um pouco. How rude! O erro clássico é tentar quebrar essa resistência. O homem começa a puxar assunto demais, explicar intenções, justificar atitudes, como se estivesse apresentando um projeto para aprovação. Só que, emocionalmente, isso comunica insegurança, não interesse maduro. A mente dela não interpreta esforço como cuidado, interpreta como falta de autocontrole emocional. E tem outro ponto importante. Mulher difícil não reage rápido porque ela regula antes de responder. Enquanto o homem sente algo e já quer agir, ela sente, processa, observa o ambiente emocional e só depois decide se vale a pena se mover. Quando ele acelera esse processo, cria pressão. E pressão nunca foi afrodisíaca. Então não, ela não é complicada. Ela só não está disponível para causa emocional disfarçado de intensidade. Quando o homem entende isso, para de tentar impressionar e começa a simplesmente sustentar quem ele é, algo curioso acontece. A resistência não aumenta, ela começa a relaxar, em silêncio. E é aí que o jogo muda, sem ninguém anunciar que mudou. 2. O erro masculino que faz ela perder interesse silenciosamente. Existe um momento crítico em que a atração ainda está viva, mas começa a morrer devagar. Sem briga, sem discussão, sem aquele "acho que é melhor a gente parar por aqui". Ela simplesmente vai esfriando. Respostas mais curtas, menos iniciativa, um ar distante que o homem não sabe explicar, e o motivo quase nunca é o que ele imagina. O erro começa quando o homem decide investir emocionalmente antes de existir base emocional. Ele sente uma conexão inicial e interpreta aquilo como sinal verde para abrir tudo: expectativas, intenções, disponibilidade total. O problema é que o corpo dela ainda está avaliando. Enquanto ele já está correndo, ela ainda está medindo o chão. So yeah, bad timing.
Esse superinvestimento precoce ativa um alerta silencioso. Não porque ela não gosta de atenção, mas porque atenção sem estabilidade parece cobrança antecipada. Cada mensagem extra, cada explicação não solicitada, cada tentativa de mostrar que é diferente, vai criando uma sensação estranha, a de que ele precisa que isso dê certo. E necessidade nunca soa atraente, ela soa pesada. A ansiedade masculina tem um talento especial para se disfarçar de boas intenções. Ele diz que está sendo transparente, mas na prática está tentando controlar a percepção dela. Quer garantir que ela entenda, que ela veja valor, que ela não vá embora. Só que, emocionalmente, isso comunica medo de perda antes mesmo de haver algo a perder. Not ideal. Enquanto isso, ela começa a se retrair, não como punição, mas como autoproteção. O cérebro dela associa excesso de esforço a possíveis desequilíbrios futuros. Se agora ele já está assim, como será depois? A pergunta nem sempre é consciente, mas o corpo registra. E o mais irônico, quanto mais ele sente esse afastamento e tenta corrigir com mais presença, mais rápido a atração evapora, porque o comportamento muda, a postura muda, a calma some, a consistência quebra, e ela percebe, sempre percebe. Não é que ela perdeu o interesse de repente, ela só parou de sentir segurança emocional, e sem isso, a atração não encontra onde pousar. 3. Por que a calma masculina cria mais impacto do que palavras? A maioria dos homens acredita que a atração se constrói, explicando intenções, mostrando sentimentos, deixando tudo claro. Parece lógico. Só que o sistema emocional feminino não funciona como um contrato racional. Ele funciona como um radar, e esse radar capta estados internos antes mesmo de registrar palavras. Calma masculina não é silêncio vazio, nem frieza estratégica. É regulação emocional. É o sistema nervoso do homem permanecendo estável mesmo quando existe incerteza. E isso, para uma mulher difícil, é raríssimo, porque muitos homens até parecem confiantes, até algo sair do roteiro. Aí a calma some, a ansiedade assume o volante e o comportamento muda. Ela nota, always. Quando um homem fala pouco, mas responde com coerência, quando ele não se apressa para preencher silêncios, quando não reage defensivamente a pequenas oscilações de interesse, o corpo dela começa a relaxar. Não porque ele está fazendo algo especial, mas porque não está criando ruído emocional. E o cérebro humano adora a previsibilidade emocional saudável. Existe um detalhe importante aqui. Ela testa sem avisar. Às vezes, responde mais tarde. Às vezes, muda o tom. Às vezes, se afasta um pouco. Não para provocar, mas para observar como ele se regula. Se ele entra em modo explicação, cobrança ou tentativa de reconexão forçada, o teste falhou. Como rude. A diferença entre indiferença e estabilidade emocional é sutil, mas gritante. Indiferença ignora, estabilidade sustenta. O homem emocionalmente centrado não muda de humor com cada estímulo externo. Ele continua sendo o mesmo cara, com o mesmo ritmo, a mesma postura. Isso cria contraste, e contraste gera curiosidade. Palavras podem mentir, o corpo não, e o corpo dela está sempre lendo o ambiente emocional. Quando a presença dele acalma mais do que excita a ansiedade, algo começa a acontecer. Ela baixa a guarda um pouco, não por lógica, mas por sensação. No fundo, calma masculina comunica uma mensagem simples, sem ser dita. Eu não preciso controlar isso para me sentir bem. E para uma mulher difícil, isso não é comum, é quase magnético. 4. O mecanismo oculto da atração, espaço emocional. Espaço emocional é uma das coisas mais mal interpretadas pelos homens. Eles ou somem completamente ou grudam como se proximidade constante fosse sinônimo de conexão. Nenhum dos dois funciona com uma mulher difícil, porque o que cria atração não é ausência extrema nem presença excessiva, é espaço com estabilidade. O cérebro feminino reage mal à previsibilidade emocional quando ela vem carregada de necessidade. Se o homem está sempre disponível, sempre pronto, sempre respondendo no mesmo segundo, o comportamento deixa de parecer interesse e começa a parecer dependência disfarçada. E dependência gera peso. Peso emocional não convida envolvimento. Ele afasta. Espaço emocional não é joguinho. É o resultado natural de um homem que tem vida, ritmo e identidade fora da validação dela. Ele não desaparece para provocar falta, ele simplesmente não reorganiza a existência inteira em torno de uma possibilidade. Isso comunica autonomia. E autonomia é profundamente reguladora para o sistema emocional dela. Quando existe esse espaço, algo curioso acontece.
A mente dela começa a preencher lacunas, não por carência, mas por curiosidade. O silêncio deixa de ser interpretado como rejeição e vira neutralidade confortável. Ela começa a pensar nele sem pressão, sem cobrança, sem urgência, e isso cria um envolvimento orgânico, não forçado. O erro comum é achar que espaço significa frieza. Não, frieza corta vínculo. Espaço mantém o vínculo respirando. É a diferença entre segurar algo com força e simplesmente não deixar cair. Um homem emocionalmente centrado não precisa provar presença o tempo todo. Ele está ali, constante, sem invadir. Pequenos comportamentos fazem isso acontecer. Responder quando pode, não quando sente ansiedade. Encerrar conversas sem prolongar artificialmente. Não transformar cada interação em algo intenso demais. Parece simples, porque é, mas poucos conseguem sustentar. E quando ela percebe que o espaço não ameaça a conexão, mas também não implora por ela, a defesa começa a cair. Não dramaticamente, não de uma vez, em silêncio, sempre em silêncio. 5. Quando ela começa a se envolver e o homem estraga tudo, o momento mais perigoso da dinâmica não é o início. É quando começa a dar certo, quando ela passa a responder com mais consistência, quando puxa assunto de vez em quando o tom muda sutilmente. Nada declarado, nada explícito, mas algo diferente está no ar, e é exatamente aí que muitos homens perdem o controle emocional, como Rude. O erro acontece quando o homem interpreta esses sinais como autorização para acelerar. Ele muda o comportamento, fica mais disponível do que antes, mais explicativo, mais preocupado em manter o interesse. A postura que criou segurança desaparece, substituída por uma versão mais tensa, mais vigilante, mais reativa. A calma que atraía evaporou. So yeah, bad day to be his confidence. Do lado dela, isso gera confusão, porque o homem pelo qual ela começou a se interessar não é o mesmo que aparece agora. Antes, ele era previsível emocionalmente. Agora, parece estar sempre ajustando o comportamento com base nas respostas dela. Isso ativa o radar de instabilidade. Não de forma consciente, mas corporal. Ela começa a observar de novo, com mais cuidado. O envolvimento inicial faz a vigilância aumentar, não diminuir. Se ele começa a buscar garantias, a necessidade fica visível. Se reage diferente quando ela se afasta um pouco, o padrão fica claro. E quando padrões ficam claros cedo demais, o mistério morre. Muitos homens acham que ela se afasta porque perdeu o interesse. Na verdade, ela se afasta porque o ambiente emocional mudou. Ficou mais pesado, mais exigente, mais carregado de expectativa. Ela não quer decepcionar ninguém, então prefere recuar antes que algo se complique. O detalhe cruel é que ela não anuncia isso, não confronta, não explica, ela simplesmente desacelera. E quanto mais o homem tenta recuperar o ritmo com esforço, mais confirma a percepção que ela já começou a formar. A atração não morreu porque ela começou a sentir algo. Ela morreu porque o homem deixou de sustentar a postura que permitiu que ela sentisse insegurança. 6. A postura que faz uma mulher difícil relaxar emocionalmente. Existe uma postura específica que muda tudo. Não é arrogância, não é desapego teatral, não é aquela frieza ensaiada que alguns homens tentam imitar depois de 2 vídeos ruins na internet. É algo bem menos chamativo e justamente por isso mais eficaz. Clareza emocional sem apego. Um homem nessa postura sabe o que quer, mas não precisa empurrar isso para o outro. Ele demonstra interesse sem transformar isso em urgência. Ele não usa a atenção como moeda de troca, nem retira a presença para punir. Ele continua igual, independentemente das oscilações dela. E essa consistência começa a fazer algo raro acontecer. O sistema emocional dela relaxa. Mulher difícil vive em estado de vigilância emocional. Não porque quer controlar, mas porque já aprendeu que mudanças rápidas de comportamento costumam vir com custos depois. Quando ela encontra um homem que não muda de tom, não altera o humor, não fica mais carente nem mais distante conforme a resposta dela, o corpo entende aquilo como segurança. Essa postura se manifesta em coisas pequenas. Ele expressa interesse sem discurso longo. Não se justifica quando escolhe algo. Não precisa reafirmar valor o tempo todo. Se algo não encaixa, ele não força. Se ela se aproxima, ele não acelera. Se ela se afasta um pouco, ele não entra em modo correção. A disciplina emocional permanece no turno. A ansiedade não pega o volante. Isso cria liderança emocional. Não no sentido de controle, mas de estabilidade. Ela percebe que não precisa regular o clima da interação. Ele já faz isso naturalmente. E quando a mulher não precisa se defender, nem se adaptar emocionalmente, ela começa a se permitir sentir.
O mais curioso é que essa postura não tenta conquistar. Ela não tenta nada, ela apenas sustenta um ritmo saudável. E isso contrasta violentamente com o comportamento da maioria dos homens que ela já encontrou. Quando ela sente que pode entrar no vínculo sem precisar se proteger, algo muda. Ela começa a investir. Pouco, depois mais. Não por estratégia, mas porque o ambiente emocional finalmente parece seguro o suficiente para baixar a guarda. 7. O sem esforço que os homens entendem errado. Quando homens ouvem sem esforço, muitos traduzem isso como passividade. Ficar parado, não demonstrar nada, esperar que tudo aconteça sozinho. E isso é um desastre silencioso, porque o sem esforço, que cria atração, não é ausência de ação, é ausência de desperdício emocional. O homem que entende isso não está tentando manipular o resultado. Ele não entra em interações com o objetivo secreto de conquistar, convencer ou garantir algo. Ele aparece inteiro, mas não carente, presente, mas não tenso, interessado, mas não dependente do retorno, e essa combinação confunde, no bom sentido. Enquanto a maioria dos homens age como se estivesse em uma prova contínua, esse homem age como alguém que já passou no teste interno. Ele não força conversas longas quando não há energia, não transforma cada encontro em um marco emocional, não reage como se cada interação fosse decisiva para o futuro da relação, e isso muda completamente a dinâmica. Sem esforço, aqui, significa não tentar controlar a percepção dela, não ajustar comportamento para obter validação, não sacrificar ritmo pessoal para parecer mais disponível. A economia emocional cria espaço para que ela se mova por vontade própria. E quando isso acontece, o investimento dela não vem por pressão, vem por escolha. É nesse ponto que a virada acontece. Ela começa a puxar mais, a se expor um pouco, a buscar proximidade sem que ele tenha pedido. Não porque ele fez algo específico naquele momento, mas porque ele não atrapalhou o processo antes. A ausência de urgência permitiu que o envolvimento crescesse sozinho. O erro dos homens é tentar fabricar atração. A realidade é que a atração surge quando o ambiente emocional é estável o suficiente para ela se manifestar. Sem esforço, não é inação, é precisão. É saber onde não gastar energia. E quando o homem finalmente entende isso, a dinâmica se inverte sem anúncio, sem conversa e sem drama. Ela simplesmente começa a se apaixonar, enquanto ele continua sendo o mesmo cara de antes. Mulher difícil não se apaixona por insistência, intensidade ou esforço visível. Ela se envolve quando sente segurança emocional, consistência e ausência de pressão. Ao longo do vídeo, ficou claro que o problema nunca foi falta de interesse, foi excesso de ansiedade masculina no momento errado. Quando o homem aprende a sustentar calma, espaço emocional e clareza sem apego, ele para de lutar contra o processo e deixa a atração acontecer do jeito que deveria, sem joguinhos, sem atuações, sem desgaste desnecessário. Se alguma dessas situações soou familiar, comenta aqui embaixo o que você já viveu ou onde sente que costuma errar. Eu leio os comentários, acompanho as histórias e sim, entro em contato quando faz sentido. Esse canal existe para criar entendimento real, não frases prontas. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e o mais importante de tudo, se inscreva no canal. Isso não é opcional. Se você quer continuar entendendo psicologia feminina, comportamento masculino e como não sabotar a própria confiança, a inscrição é parte do acordo.